Muitos homens estão aí cansados, estressados, doentes, com nível de testosterona lá embaixo. Não pode tocar, lá embaixo. Tem que ser ousado. Não rende nem na área sexual. Não rende. Na área sexual. É alguém que um dia chegou a 140 quilos, que não tinha disposição física para absolutamente nada, vivia cansado, estressado, que não conseguia corresponder às expectativas da minha esposa, muitas vezes despejava, né, tudo isso nos meus filhos, até que um dia Deus usou de uma situação, né, eu despertei e a partir do momento então que eu me determinei, no espírito, nós precisamos estar bem, porque o amor, ele nos chama a uma oferta de nós mesmos. E quando eu falo de uma oferta de nós mesmos, entenda que quando você está cuidando bem do seu corpo, tá? Você não está somente cuidando bem de você. Você está cuidando de você para você dar o melhor para aqueles que você ama. Tem um monge beneditino que ele fala, Anselm Green, ele fala que eu preciso alinhar as minhas frequências. Se eu alinho a frequência do corpo, da alma e do espírito, você vai explodir nessa terra. Seja muito bem-vindo aqui, estou com a presença ilustre do Juan Anderson. Eu quero convidar você, meu amigo, para que você possa se apresentar aqui para o nosso público, para você que está se conectando conosco aqui agora. Nós somos da Jornada de Honra e esse podcast é feito com muita unção, muita graça, para que você possa, de fato, ter uma direção, ter um auxílio, ter um conteúdo de altíssimo nível, de grande valor, para que a sua vida seja impactada. E com isso você acessa e ativa uma identidade que é sua, é única, é a sua verdade. Eu quero me apresentar, sou o Anderson, criador da Jornada de Honra, e há 15 anos, viu, Anderson? Deus tem nos usado aí para estar formando, para estar liderando, para estar instruindo, mentorando. São vários, são centenas, dezenas e centenas de homens, empresários, autônomos, homens que de fato querem saber quem eles são, querem entender de fato qual é a essência do seu ser, quais são as camadas que eles precisam passar por um processo de cura aí para que ele possa acessar e ativar então a sua verdade. Uma verdade que é única. Né? Que está no íntimo do seu ser. Chega muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu convido você a se apresentar aí para que esses homens conheçam um pouco, né, do seu storytelling. Amém. Louvado seja Deus, é uma alegria. Parabéns pela iniciativa, primeiramente. É uma honra estar aqui. Quero convidar você que está aí nos acompanhando a permanecer até o final, porque eu tenho a certeza de que Deus vai falar muito ao seu coração. Eu sou o Juan Anderson Leite. Eu tenho 44 anos, sou casado, né, com a Valéria, 18 anos, pai de 3 lindos filhos, a Maria Clara, 15 anos, o Enzo, de 11, Davi, de 4 aninhos. A minha formação, eu sou graduado em comunicação social, publicidade e propaganda, sou graduado também em teologia e sou mestre em teologia pela PUC São Paulo. Tenho a graça, né, também de trabalhar aqui no grupo confessional, onde sou professor de ensino religioso, né, sou coordenador também, né, pastoral do grupo, sou professor universitário, leciono a disciplina de Sagrada Escritura, no curso de teologia do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro e também no IDETEL, que é o Instituto Diocesano de Teologia de Campo Limpo. Né, minha vida pastoral, ela se dá na minha comunidade. Eu sou fundador da comunidade Ruá Adonai. Ruá Adonai é o termo hebraico, significa o sopro do Senhor. E nós temos como carisma ser um sinal do amor entre o Pai e o Filho. Completamos agora neste ano 23 anos de fundação. E há 27 anos também estou caminhando com o movimento da renovação carismática católica, né, na Diocese de Campo Limpo, fui coordenador do Ministério de Pregação, fui coordenador, né, diocesano e atualmente dentro do Estado de São Paulo eu coordeno uma comissão que é a Comissão da Unidade. Independente dos cargos, independente dos títulos, eu estou aqui também como um irmão para honrar e abençoar você que está nos acompanhando.
Muito bom. Vocês viram aí o quanto nós estamos aí, né, preparados. O Anderson ultra mega preparado para entregar para nós hoje aqui nessa partilha, né, esse conteúdo, cujo tema hoje nós vamos trabalhar sobre corpo, alma e espírito. E vocês ouviram o Anderson falar sobre toda a bagagem, né, que nós trazemos sempre aqui pessoas preparadas para contribuir com os nossos irmãos, sobretudo o valor que isso gera, o impacto que isso gera. E quando nós estudávamos sobre o próximo tema, porque tem uma frequência para que então nós entendamos assim qual é o objetivo da jornada de honra, quais são os conteúdos que são usados, né, as ferramentas que nós desenvolvemos aqui, tudo tem base, né, científica, teológica, para que então o homem de fato possa entender que essas ferramentas que são usadas aqui na jornada de honra, vai potencializar, trazer mudança, transformação, mudança de mentalidade. Então, nós fomos inspirados a convidá-lo, o Anderson, para estar aqui conosco. Cujo tema, já falei, corpo, alma e espírito. Esse tema é um tema muito promissor e o quanto ele contribui para a formação, né, integral do homem, né? E nós vamos falar aqui, trazer para vocês aqui em 3 partes. E a primeira parte desse conteúdo, corpo, alma e espírito, nós vamos mergulhar aqui então na consciência da identidade. A consciência. Por que a consciência dessa tríade? E por que a importância da consciência da identidade? E quando se fala de corpo, alma e espírito, o quanto isso impacta na sua vida, na integralidade da sua vida? O quanto isso impacta nos resultados profissionais, espirituais, emocionais? E com isso, eu quero passar aqui a palavra para o Anderson, trazer para nós aí um conceito sobre corpo, alma e espírito. Perfeito. Vamos lá. Nós vamos partir do dado bíblico. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que a propósito, né, para muitos estudiosos da área da Sagrada Escritura, é o escrito mais antigo, né, do Novo Testamento. Existe uma outra possibilidade de que seja ali a carta de Tiago, mas vamos então partir desta linha, tá? O escrito mais antigo do Novo Testamento, primeira carta de São Paulo, aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele traz, né, esta definição para nós. O ser humano, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Obviamente, na antropologia, existem muitos debates e muitas discussões nesse sentido. Nós vamos partir de um dado, então, bíblico-teológico, tá? Partindo desse dado bíblico-teológico, o ser humano, ele é uma unidade. Ele é um ser único, tá? E esta unidade, esta integralidade, né, do ser humano, ela é constituída a partir deste tripé, tá? O ser humano é corpo, ele é alma e ele é espírito. Quando nós falamos do corpo, nós estamos falando da matéria. Quando nós estamos falando da alma, nós estamos falando de um princípio vital, de um princípio de vida que desde as origens o homem carrega consigo. Gênesis capítulo 2, versículo 7, mostra ali, é o segundo relato, né, da criação que nós temos pela ordem na Bíblia, o primeiro pela cronologia. Deus, ele cria o homem do barro, né, o que manifesta esta fragilidade do homem, e Deus sopra, né, nas narinas do homem este princípio de vida, este sopro de vida. É isso que faz do homem, né, um ser vivente. Na teologia nós entendemos, né, que este princípio de vida é a alma. A alma, ela é eterna, a alma, ela é espiritual e a alma, ela é imortal. Portanto, o ser humano, ele já carrega consigo uma centelha de eternidade. O que mostra não somente que nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, mas que mostra também que nós fomos criados para Deus.
Nós somos criados para a eternidade, para entendermos que em Deus está o sentido da nossa vida, né? E quando nós aqui falávamos, né, sobre esta conversa e falávamos deste primeiro pilar, né, deste primeiro ponto que nós queremos trabalhar, de fato nós queremos ser instrumentos de Deus na sua vida para que você entenda, tá? Que você desperte para esta consciência. Eu sou uma unidade. E sendo uma unidade, eu preciso estar integrado, eu preciso estar harmonizado, eu preciso estar equilibrado, eu preciso estar realizado nessas três dimensões: corpo, alma e espírito. Quando nós falamos da alma também, para muitos estudiosos, né, nós poderíamos fazer assim, né? Uma bipartição da alma. Falarmos ali de uma alma sensível à sede das emoções, né? A psique, que toda pessoa tem, e a alma espiritual compreendendo como a razão, né? A racionalidade, né? Esta capacidade que somente o ser humano ele tem para poder ali contemplar a criação e pensar e entender, opa, alguém maior do que eu criou tudo isso. E aí eu me pergunto, tá? Quem é, como eu devo me relacionar, é possível me relacionar com ele e, consequentemente, são muitas respostas que você vai ter aqui neste podcast que nós estamos gravando. Agora, com tudo isso, com toda essa informação, compilando para a nossa realidade contemporânea hoje, né? Quando o homem não tem essa consciência dessa identidade, né, bem dita por você, quais são as disfunções? E é interessante você entender quais são as disfunções que o homem contemporâneo tem hoje por não ter essa consciência, né, dessa identidade dele. Perfeito. Bom, se eu entendo que eu sou uma unidade, né, constituída, né, de três dimensões, consequentemente eu preciso potencializar, tá, cada uma delas. E se elas não estão potencializadas por si só, tá, elas já vão gerar disfunções, tá? Algum desequilíbrio, alguma desarmonia vai ter. Quando nós falamos, por exemplo, do corpo, tá? O mesmo apóstolo Paulo já citado, ele diz que nós somos templos do Espírito Santo. Quero que você tome posse disso. Você é morada de Deus. Você é a casa de Deus. Você é a habitação de Deus. Se o meu corpo, a minha soma, ela é morada de Deus, eu não posso tratar a morada de Deus de qualquer forma. Eu não posso tratar a morada de Deus de qualquer maneira. Da mesma forma que você procura ter um cuidado ali para com a sua casa, deixando limpa, deixando arrumada, organizada, cheirosa. Quando passa o tempo ali daquela pintura, a pintura está meio velha, a fachada está meio feia. Opa, vamos revitalizar isso, vamos pintar a casa. O cuidado com o nosso corpo, tá? Ele é um cuidado com a morada de Deus. Ele é um cuidado com a casa de Deus. Ele é um cuidado com o templo do Espírito Santo. E eu quero que você entenda, tá, que o cuidado que você tem para com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, isso não pode ser compreendido como uma vaidade, né? Porque, infelizmente, tem muita gente que pensa dessa forma, né? Quando a gente olha para as Escrituras, eu vou pegar aqui o livro do Eclesiastes, lá no capítulo 1, porque ele tem um texto que é clássico. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Só que esta vaidade que o autor ele fala não tem nada a ver com o cuidado de si. O autor do livro do Eclesiastes, tá? Primeiramente, assim, ele é um autor que tem uma visão crítica, tá? Em relação a uma teologia específica, chamada de teologia da retribuição. O termo
que nós traduzimos por vaidade no original hebraico, né? O revel, ele também pode ser compreendido como mentira, como ilusão, como engano. Tá? Então, quando o autor está dizendo vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ele está dizendo que tudo é ilusão, tudo é engano, tudo é mentira. Porque, na verdade, este termo, ele também está relacionado à questão do vapor, da fumaça. Tudo se desfaz como fumaça. Né? O autor do livro do Eclesiastes, ele traz uma crítica, né, à questão de como nós temos vivido a nossa vida, né? O sentido da nossa vida, a transitoriedade da vida. Tanto que ele vai dizer que o ser humano ele é digno, né, de experimentar ali o fruto do seu trabalho, né? Do seu salário. Por quê? Porque nesta vida tudo passa, a vaidade das vaidades, tudo é ilusório, tudo é passageiro, né? Tudo passa, mas não é porque nós vamos passar, porque o nosso corpo é matéria e um dia vai se decompor, que nós vamos nos descuidar, nós precisamos estar bem, porque o amor, ele nos chama a uma oferta de nós mesmos. E quando eu falo de uma oferta de nós mesmos, entenda que quando você está cuidando bem do seu corpo, tá? Você não está somente cuidando bem de você. Você está cuidando de você para você dar o melhor para a sua esposa. Você está cuidando bem de você para você dar o melhor para os seus filhos. Para você dar o melhor de você para aqueles que você ama. Tá? Isso é lindo. Tá? O amor, ele nos chama a uma resposta. Tá? O amor nos chama a uma oferta, a uma entrega de si. Tá? Então, tenha esse olhar. Tá? Se de repente você não tinha esse olhar, tá? Tenha esse olhar para o seu corpo. Eu sou morada de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. É Santo Agostinho, eu procurei muito tempo fora, aquele que estava dentro de mim. Eu convido você a despertar, tá? A olhar para você entender, tá? Eu preciso cuidar mais de mim. E quem está falando com vocês aqui, até a título de testemunho, para a gente também trazer aquilo que é a palavra de Deus de uma forma prática para as nossas vidas, é alguém que um dia chegou a 140 quilos, que não tinha disposição física para absolutamente nada, vivia cansado, estressado, que não conseguia corresponder às expectativas da minha esposa, muitas vezes despejava, né, tudo isso nos meus filhos, até que um dia Deus usou de uma situação, né, eu despertei e a partir do momento então que eu me determinei no espírito, tá? Eu nunca me esqueço, irmão, que quando eu comecei o processo para emagrecer, uma pessoa chegou para mim, uma pessoa que também chegou a 160 quilos e que reduziu para 80. E essa pessoa chegou para mim e ela falou assim: irmão, você só vai conseguir isso pelo poder do Espírito. Então clama o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, vem comigo nesse processo. E o Espírito Santo veio e eu não passei a oferecer somente o melhor para minha esposa e para os meus filhos. Lógico que eu tenho que oferecer, em primeiro lugar, o melhor para eles. Mas eu ofereci também para o povo, né, que ia lá nas minhas pregações, para os meus alunos, nas minhas aulas. As pessoas merecem a tua melhor versão. E é justamente isso que este podcast ele vai despertar em você. E o corpo fala aquilo que a alma não conseguiu expressar. O nosso irmão Anderson trouxe aqui uma prática, uma verdade que aconteceu com você, dentro Sim. da sua história. Ele fala isso com muita autoridade porque é a sua história. Sim. Você viu que existia ali um cansaço, uma indisposição, existia uma falta de convicção, de desejo, de realizar, de agir. E quantas coisas começaram a ser mais produtiva, e eu chamo isso de um processo natural, né? Quando eu começo, então, a acessar essa aptidão física da melhor forma, eu começo já a ter grandes resultados.
E muitos homens, aqui é focado 100% em você, homem que está aqui, muitas vezes cansado, estressado, como o Anderson passou por isso, simplesmente por falta do quê? De um equilíbrio, né? De calibrar com um exercício físico, Sim. né? Com uma rotina, com uma disciplina, e com isso todos ganharam. Você ganhou, o seu público ganhou, a sua família ganhou, Fantástico. até o reino de Deus ganhou Ganhou com isso. muito. Por quê? Ganhou a sua disposição, Sim. ganhou o homem com uma vontade inspiradora, eu digo, e você fez com que também as suas competências naturais, aquilo que já é dom, que é chamado, que é ministério, que é carisma seu, produzisse com mais naturalidade. Fantástico. Né? Então eu acredito muito nessa questão, é uma verdade a questão do corpo. Cuidar do corpo como templo do Espírito Santo, entender que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, e com isso nós temos que assumir a responsabilidade com essa matéria, Fantástico. com esse corpo. Quantos empresários não produzem mais por falta de disposição? Quantas em relacionamento? Vou falar para os homens casados aqui, ó. O quanto você tem deixado de ser produtivo Sim. na área emocional, na área sexual, pelo peso, Sim. pelo excesso de peso. E isso é uma verdade, que pode ser a sua verdade, mas com uma disciplina, andando com pessoa certa, com uma disciplina. E aqui na Jornada de Honra, você é instruído a isso. Fantástico. Nós instruímos porque o homem precisa estar bem fisicamente. No entanto, que os grandes filósofos, os grandes guerreiros, os grandes homens, antes de Cristo, eles já praticavam o exercício físico, porque eles sabiam que o exercício físico, a disciplina de você praticar o exercício todos os dias, te davam condições psicológicas, emocionais. Interessante que eu comecei a pesquisar que até para você ser aluno de alguns desses grandes filósofos, como Platão, Aristóteles, etc., eles exigiam do aluno que ele tinha que cultuar um Deus, cuidar da alimentação e praticar exercício físico. E isso era rotineiro. Enquanto eles eram treinados durante o dia, tinha um momento específico para essa atividade. E se você me permite, desculpa te interromper, nós estamos falando da cultura grega, né, da cultura helenista, que inclusive era uma cultura materialista, tá? E Total. olhava para a matéria de uma forma ruim, de uma forma reduzida, tá? O helenismo, ele trabalhava ali com a ideia do dualismo, né? O elemento espiritual era supervalorizado, era melhor do que o elemento material, mas mesmo tendo essa visão, né, reduzida, pejorativa sobre o elemento material, ainda assim, né, eles se cuidavam, né, eles tinham ali uma visão diferenciada para os esportes, as próprias Olimpíadas, né? Foram eles ali que inventaram, né? Então isso mostra de fato para nós, né? Volto aqui a insistir, né? A importância desse cuidado que nós temos que ter com o corpo, o templo do espírito, até para que nós tenhamos, né, uma autoimagem adequada, curada, né? Porque como que eu me despertei para esse processo, né, de cuidado de si? Vou chamar dessa forma, tá? Teve um dia, eu fui no shopping com a minha esposa e eu precisava comprar uma calça. E eu fui em quase todas as lojas do shopping e eu experimentei todas. E nenhuma me serviu. Eu saí daquele dia sem conseguir comprar uma calça. E assim, eu saí muito envergonhado com aquela situação, constrangido. Minha esposa estava comigo, né? Ela percebeu que eu estava constrangido, não falou nada para me constranger. E ela simplesmente falou: você entendeu, né? O que você precisa fazer. E ali foi Deus falando comigo. Você entendeu, né, Wanderson? O que você precisa fazer? Eu vou estar com você nesse processo.
E ali eu me determinei, né? Vou começar esse processo, como eu falei, de uma maneira espiritual. Eu clamei o Espírito Santo e no meio desse processo veio a pandemia. E eu sempre tinha ouvido, tá? Aquela máxima que diz assim: aquilo que você faz por 21 dias se torna hábito, o que você faz por 90 dias se torna um modo de vida. E eu me determinei. Primeiro 21 dias, um passo de cada vez. Primeiro 21 dias. Tirei açúcar, fiz caminhada todos os dias, regrei completamente a minha alimentação. Quando chegou em 21 dias, eu olhei para mim mesmo e falei: opa, eu consigo, agora eu vou fazer disso Uau. um hábito de vida. Eu vou chegar a 90. E foi 90 dias. Eu me recordo de tempos da pandemia, com chuva, eu caminhando na chuva, eu sem refrigerante, sem pizza, né? Sem ali o açúcar, uma alimentação completamente regrada, moderada. Em 90 dias, ali só eu acho que já foram foram quase 20 quilos, Uau. né? Quase 20 quilos. E ali foi, né? Eu continuei determinado, continuei, né, perdendo peso, a disposição era outra, a imagem, tá? Era outra. E sabe uma coisa que é muito interessante nesse processo, irmão? Que assim, as pessoas, elas vão te vendo, né? Pô, caramba, o que que aconteceu? Você ficou doente, Tá doente, né? coisa e Você tal? emagreceu, tal. E eu comecei a dar esse testemunho. Não, eu me determinei, Estilo de vida. estilo de vida, né? Quero perder peso. Eu me recordo de um dia, o irmão me chamou no Facebook. E ele falou assim: irmão, quero te agradecer porque eu acompanhei você. Aí eu me senti determinado também a cuidar de mim e foram 25 quilos já perdidos. Só obrigado Uau. pelo testemunho. Entende, gente? A nossa vida, ela pode impactar. Impacta primeiro a nossa. Impacta aqueles que estão mais próximos de nós e pode impactar a vida de pessoas que talvez você não fazia a mínima ideia de que poderiam ser impactadas. Eu quero liberar uma palavra na sua vida e dizer: Deus ama você. Aí aquilo que cabe a você, e aqui a gente não está falando nem só do cuidado com o corpo, porque talvez você até tenha cuidado do corpo, mas você vai entender que você precisa cuidar mais das suas emoções, você precisa cuidar do seu relacionamento com Deus. E eu quero declarar que aquilo que cabe a Deus fazer, Deus está falando, tá? E eu vou estar com você nesse processo, eu vou ser a força que você precisa, porque te basta a minha Uau. graça. E nós acabamos aqui nós estávamos encerrando aqui um módulo de um treinamento chamado Honra ao Cubo, e é onde nós entendemos dentro desse treinamento, que foi gravado agora há pouco, a última aula. E lá eu falava sobre ser amado por Deus, cuidado por Deus, ser imagem e semelhança de Deus. Mas também falei que o espelho não mente. Eu não sei como você está hoje, sua aptidão física, mas que você possa olhar para o espelho e ter essa certeza que foi profetizada aqui, essa palavra de bênção na sua vida, que você é amado, é a imagem de Deus. Mas o espelho não mente. Não mente. Ele vai dizer para você aí se você precisa deixar de carregar esse peso. Por quê? É benefício para a sua saúde. É cuidado da sua saúde. Muito bem, como nós falamos aqui, vamos dividir em 3 blocos aqui. No primeiro bloco nós falamos sobre a consciência da sua identidade e agora quero que você anote aí então a harmonia e equilíbrio, né? O quanto cuidar do corpo, da alma e do espírito. Agora nessa segunda camada nós vamos trabalhar então, falar um pouco sobre o quanto é poderoso, Anderson, essa harmonia, trazer a harmonia para essa verdade e o equilíbrio. E aí a gente entra com a autorresponsabilidade, né? De olhar e de observar que essa é uma decisão pessoal. Ninguém pode decidir por você. Perfeito. Ninguém. Eu preciso decidir por mim, eu preciso agir. Você enfrentou pandemia, chuva, mas estava lá com convicção de fazer com que o exercício rotineiro se tornasse um hábito e esse hábito então se tornasse um estilo de vida. Hoje você testemunha um estilo de vida e você teve aí pessoas te procurando, agradecendo, porque a imagem que ela tem de você hoje é de um homem
um homem novo. Amém, perfeito. E aí eu quero que você traz para nós aí essa conexão da harmonia e desse equilíbrio. O quanto isso é importante, porque se a pessoa teve na primeira camada a consciência, e agora a consciência ainda mais aprofundada sobre essa harmonia e esse equilíbrio para a vida dela. Fantástico. Eu queria continuar aqui a nossa fala, trazendo rapidamente aqui uma palavra também sobre disciplina, né? Porque disciplina, ela é a chave de tudo, ela é a chave do êxito, do sucesso em todas as áreas da nossa vida, né? Antigamente, nas ocasiões em que eu, né, tentava ali, eu iniciava um processo de emagrecimento e não conseguia, hoje o tempo me convenceu que muitas vezes eu perdi para mim mesmo, Uau. tá? Para minha falta, né, justamente de disciplina, gente. Por quê? Eu tenho uma vida muito corrida, né? E eu sempre tentei organizar, por exemplo, a prática do exercício físico no tempo, né, que eu tinha, no tempo que me restava, tá? Gente, mas assim, hoje eu organizo a minha rotina é, em prol ali da academia, do meu momento de treino. Então, de manhã eu tô aqui na escola, à noite eu dou aula numa outra instituição, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? À tarde é da minha família, né? Então, na minha tarde também eu separo um tempo. Opa, aqui é o horário da academia. Tem que ser inegociável, Uma gente. agenda programada. Tem agenda programada e tem que ser negociável. Tem que ser Tem que priorizar, né? priorizar, tem que ser como cumprimento da jornada de trabalho, né? E aí, já entrando nessa questão da disciplina, né? E também desta harmonia, porque até agora focamos no corpo, mas nós temos a alma e temos o espírito. Então é importante também, né, que se tenha este cuidado também com a nossa espiritualidade. Deus me deu a graça também de trabalhar num lugar onde eu tenho a oportunidade de comungar todos os dias, de todos os dias participar da missa. E para mim é outra coisa que é inegociável, tá? Porque na academia eu estou cuidando do corpo. E aqui na missa diária eu estou cuidando da minha espiritualidade. Estou cuidando do meu relacionamento com Deus. Porque entenda, se eu sou uma unidade e eu não estou harmonizado, gente, essa roda não vai rodar da forma que ela tem que rodar. Nós vamos estar de muleta, vamos estar caminhando de uma maneira manca. Eu nunca me esqueço, uma vez eu fui numa reunião na casa do padre Alberto Gambarini, né? E aí o padre me mostrou que ele tem uma academia dentro da casa dele, Uau. E aí ele me falou, opa, gente, o padre Alberto, hoje eu sei que ele está na casa dos 70, né? Eu vou pregar em muitos lugares por aí, o pessoal fala, rapaz, eu admiro a disposição do padre Alberto quando tem os encontros dele lá em Itapecerica, que ele sai correndo no ginásio, né? No meio do povo, um senhor de 70 anos, com toda a agenda que ele tem. Eu nunca me esqueço do padre falando que ele acorda todo dia às 5 horas da manhã, vai fazer os exercícios dele, depois ele vai para a rotina espiritual dele. Gente, isso, repito, tem que ser inegociável. Cuida do corpo, da alma e do espírito. Porque senão a roda não anda. Tá? Ele não teria certamente o vigor espiritual, a disposição espiritual que ele tem se fisicamente ele estivesse mal, porque uma coisa influencia, né, a outra. Então, por isso que é importantíssimo, tá, este cuidado com todas as dimensões da nossa vida. Eu não sei você que está assistindo, talvez, porque eu creio que este vídeo vai chegar longe. Tá? Eu sei que tem muito católico aqui que está assistindo, eu sei que tem protestante que vai assistir, eu sei que tem pentecostal que vai assistir, talvez pessoas que sejam de outras religiões e talvez pessoas que nem religião tenha, né? Mas ainda que você não tenha uma religião, criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma alma racional. E é ela que nos
ela que nos possibilita a um relacionamento com Deus. A gente tem muitas realidades hoje que falam, por exemplo, da importância da meditação, tá? Que fala da meditação, de você parar no mínimo 8 minutos do seu dia, seja para fazer uma oração, para você meditar, para você simplesmente ficar em silêncio. Isso também é uma forma de você cuidar das suas emoções, da sua alma, de você cuidar da sua espiritualidade, da sua alma espiritual. Quando você compreender, tá, que você ali harmonizado em corpo, alma e espírito, você vai render mais, você vai funcionar melhor, você vai potencializar a sua melhor versão. Eu quero declarar, ninguém vai te segurar. Ninguém vai te parar. Mas tenha esse cuidado. Ainda mais para nós que estamos nas grandes metrópoles, né? Temos um estilo de vida agitado e se não tomarmos cuidado, nós trazemos para dentro da própria espiritualidade, né, todos estes ruídos, toda esta agitação do nosso dia. Tome muito cuidado com isso, para que nada impeça que você potencialize a sua melhor versão. Jesus, ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Deus não trabalha na mediocridade nem no raso. Deus trabalha na profundidade. Deus tem abundância. Deus tem plenitude para nós. A propósito, na teologia, quando a gente fala de plenitude, nós estamos falando de céu, tá? E o céu não é uma realidade que te espera para depois dessa vida. O céu é hoje. O céu pode ser agora, você realizado no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos, na tua empresa, na tua comunidade, com você mesmo. Meu Deus do céu, ninguém te segura. Muito bom, ninguém segura. Segura o Roanderson aqui, porque senão o homem vai vai. É tão tremendo isso quando acontece, os homens começam a viver essa jornada aqui, né? Eles entendem, gera essa consciência de que ele precisa estar numa jornada com o homem certo, pessoa certa, que já estão vivendo isso. Então, quando eu falo assim, para os homens em mentoria ou em treinamento, que há 15 anos eu tenho ouvido isso. E aqui você falando, eu concentradíssimo nas suas palavras, porque o quanto eu tenho ouvido isso. E quer saber algo a mais, você que está aqui conosco? Muitos homens estão aí cansados, estressados, doentes, com nível de testosterona lá embaixo, insatisfação, perca de identidade, sem motivação. Sim. Olha, desmotivado, total. Eu acho que a gente pode tocar, a gente tem que ser ousado. Não rende nem na área sexual. Não rende na área sexual. Não consegue. Não tem ânimo. Né? E na nossa primeira conversa a gente falava, né, daquilo que... O que anima a alma do homem? Né? Segundo estudo, um dos estudos que nós estamos emergidos, é a mulher, é a esposa. Agora, me fala, se o homem está com a baixa autoestima, baixo nível de testosterona, amigo, a única coisa que ele não quer, que você não deseja, é estar em casa, próximo da família e dos filhos. Por quê? Gera o medo, a insegurança, o sentimento de impotência. E aquilo ali já é um complexo de inferioridade. Muito grande. A pessoa total, já ali, profundo. Infelizmente, ela refém da pior imagem. Com certeza. Aí onde eu ia falar aqui agora. Como é que ele vai se ver como imagem do Criador diante do espelho? Ele não vai se ver. Não vai se ver. Porque o homem, quando ele se sente impotente, o nível de inferioridade, o complexo de inferioridade, ele não consegue, não tem atitude para mais nada. Né? Então o que acontece com esses homens? Esses homens, partindo do princípio, de quando eles tomam a decisão de entrar para uma jornada como essa, a jornada de honra, que vai potencializar a essência do ser dele, que vai trazer essa harmonia e esse equilíbrio, o que acontece? Eu quero que você anote aí. A nossa terceira camada aqui, nós vamos falar, você vai acessar a sua melhor versão. Perfeito. Porque gerou a consciência, gerou a harmonia e equilíbrio, o que vai acontecer com você? Presta atenção. Você vai acessar e ativar a sua melhor versão. Tem um monge beneditino que ele fala, Anselm Green, ele fala que eu preciso alinhar as minhas frequências. Se eu alinho a frequência do corpo, da alma e do espírito,
você vai explodir nessa terra. Aonde a planta dos seus pés tocar, vai abençoar. As pessoas vão querer a sua presença. E você vai desejar estar no meio das pessoas. Porque você se sente validado. Tá? Se sente validado. Isso alimenta o ego e nós precisamos disso. Sim. Precisamos disso. Não estou falando de tapinho e nem tapinho nas costas e muito menos necessidade de aprovação, não. Eu estou falando da sua presença. Presença Da nossa verdade. da nossa verdade. Da nossa verdade. Presença e presença existencial. Sim. Da essência do seu ser, que é a verdade. A pessoa se sente que eu estou aqui. Que eu sou de fato amado por Deus, sou escolhido, sou imagem de Deus. Muda o jogo da sua vida. E muitos cristãos, tá? Estão aí desesperados, sem saber o que fazer da vida, perderam o sentido da vida, uma alma totalmente desanimada, desregulada. Se você alinhar essas 3 camadas aqui na sua vida, ter consciência, anotar tudo aquilo que o Ruanders falou, aquilo que foi compartilhado aqui, o jogo da sua vida, a sua jornada começa aqui. Aí eu quero que você fale para nós aqui da sua melhor versão, trazendo um resumo, né, de todo o nosso podcast aqui. E eu quero que no final, que você falar da sua melhor versão, que você traga aqui 3 exemplos. Você deu o exemplo que você faz na empresa onde você trabalha, que você pratica o esporte, priorizou a sua agenda e você cuida do corpo. Aqui você exerce uma vida profissional, mas você alimenta a alma e o espírito no seu trabalho, participando da Santa Missa todos os dias. Sim. Agora eu quero que você, no contexto geral, aqui nós temos pessoas que são evangélicas, pessoas que não são cristãos, mas você é homem, você está aqui e essa palavra é para você, independente de qual credo seja o seu. Se você for um homem com uma alma animada, Perfeito. você vai impactar essa terra. Então eu quero que o nosso mestre em Bíblia aqui, um homem que tem uma bagagem extraordinária, eu quero que você siga ele nas redes sociais, muito conteúdo de altíssimo valor o Anderson tem, um homem que tem uma jornada aí tremenda, onde eles servem ao reino e servem à sociedade. Sim. Com muito amor no coração. Eu quero que você finaliza para nós aqui, trazendo nesse funil aqui, a consciência, o equilíbrio e trazendo aí, o homem fazendo isso, ele vai acessar a sua melhor versão e dê 3 exercícios que qualquer homem de qualquer credo possa fazer. Perfeito, fantástico. Tá? Então, fica com essa ideia no seu coração. O Senhor Deus quer potencializar a sua melhor versão. E talvez se você não crê em nada, pelo menos creia em você, né? E faça você mesmo, a partir de hoje, acreditar. A minha melhor versão, ela é possível. Eu quero, né, potencializar a minha melhor versão. Certa vez eu li um autor, Amadeu Sensini, e ele fala que existe, né, o eu ideal e existe o eu relacional. Muitas vezes o eu ideal é aquele que nós idealizamos. Tá? Só que o eu relacional, tá, é a nossa melhor versão, não para nós, mas para os outros, para aqueles que nós amamos. Tá? E a tua melhor versão, né, aí de fato, se você tem um credo, você pode ter a certeza de que Deus vai te ajudar a alcançá-la. Se você olhar para o Evangelho, o que Jesus mais fez foi isso, né, de mostrar para aqueles que vieram ali até ele que aquela situação de vida difícil, medíocre, pobre na qual aquela pessoa estava, não era aquilo que ele queria. Aquilo não era a vontade de Deus. Deus tem o melhor, tá? Para nós. Eu te convido a sair determinado nesse sentido. Eu vou atrás. Eu vou em busca da minha melhor versão. Eu vou cuidar de mim, eu vou olhar para mim no todo, tá? Vou cuidar do corpo. Vou cuidar do meu espírito, da minha abertura a Deus, do meu relacionamento com a transcendência. Vou cuidar das minhas emoções, né? Da minha alma sensitiva, de todas as emoções, né? Que eu carrego. E, gente, não é difícil. Não é difícil, tá? Fazer tudo isso.
Eu vou deixar 3 exercícios para você. Tá? Um para cada uma dessas dimensões. Anote aí. Tá? Do ser humano. Em relação ao teu corpo. Eu vou ser abrangente. Primeiro exercício. Cuide de si. Lógico que você vai ter que pegar esse cuidado de si e você vai ter que desmembrar, tá? Porque aqui nós não estamos falando somente, né, de você praticar exercícios, por exemplo. Aqui eu estou falando de você cuidar da sua alimentação, regrar a sua alimentação, cuidar do sono, tá? Isso também é muito importante, você organizar a sua rotina. Primeiro exercício, cuide de si, tá? Segundo exercício, cuide da sua espiritualidade. Dedique um tempo, invista tempo no teu relacionamento com Deus. Leia a Bíblia, tenha oração pessoal, pratique as suas devoções, celebre. Você católico, vá à missa, você evangélico, vá ao culto, você que é de outra denominação, vá ali às reuniões, né, da tua realidade religiosa. Celebre, cuide, faça meditação, ore, reflita, cuide, invista tempo no teu relacionamento com Deus. Às vezes a gente olha para a nossa relação com Deus de uma maneira muito quantitativa. Eu convido você a olhar de uma maneira mais qualitativa, tá? Porque talvez você está dizendo, puxa, mas me falta tempo, eu queria, né, ter tempo para ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Mas se você trabalha, se você estuda, tem as suas obrigações familiares, você não vai ter tempo para 10 capítulos. Leia um. Tá? Leia um. Pô, eu queria rezar o rosário todos os dias. Mas com a sua rotina, talvez você não tenha tempo. Coloca na sua rotina um terço. Tá? Tem um tempo, gente, isso aqui tem sido libertador na minha vida. Silêncio. O silêncio. Fazer aquela meditação, silenciar, calar-se totalmente para poder ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala, viu? Talvez você não tenha ali a sensibilidade de ouvir Deus diretamente falando, mas, tá? Se você silenciar, eu gosto muito da fala de São Thomas More, quando ele dizia, nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Às vezes Deus vai falar, né, com você. Eu lembro que num tempo de crise, me permitam aqui abrir um parênteses, né, eu estava estudando teologia, estava na graduação, num tempo de crise. Eu estava chegando eu desci no metrô São Bento, indo para a faculdade, e ali eu vi um senhor, né, com um amor, um cuidado, o filho dele especial. E ali naquela manhã fria, no metrô São Bento, eu comecei a olhar aquela cena, contemplar aquilo, e na minha realidade de crise, Deus falou comigo. Tá vendo esse pai cuidando desse filho? Não desta forma, mas de uma forma muito melhor. Eu te amo e eu tenho cuidado de você. Uau. Sair daquela situação de crise, entendendo Deus falar comigo ali a partir de uma situação, né, comum do dia a dia. A vida contemplativa te levou, né, a isso. Levou a isso, tá? Então, cuide do seu corpo, tá? Cuide da sua espiritualidade. Terceiro, cuide das suas emoções e como é importante, tá, nós tocarmos nisso. Eu, por um tempo, eu fiz terapia, né? E a terapia me ajudou muito. E quando eu fui para terapia, eu tinha um tabu com a terapia, né? Porque eu pensava que terapia era coisa para louco, né? Porque é um pouco de uma ideia, né, pejorativa que se tem no nosso meio, uma crença limitante. E aquilo foi libertador. Um dos melhores tempos da minha vida, tive alta, me ajudou muito. Interessante que eu não cheguei com uma dificuldade específica, não cheguei com depressão, não cheguei, né, com ansiedade. Eu simplesmente ali, abduzido pela minha rotina, estava entrando em parafuso, percebi, opa, antes de eu entrar, deixa eu cuidar das minhas emoções, né? Eu nunca me esqueço
de algo que a minha terapeuta certa vez disse, né? Eu no propósito da caminhada, ela falou assim, ó, procura caminhar num lugar silencioso, numa paisagem bela, Sem fone de ouvido. sem nada. Por quê? Porque você vai contemplando a grandeza do Criador na criação, o silêncio e a paisagem bela, tá? Acalmando as suas emoções, né? E hoje, eu muitas vezes, mesmo com uma rotina intensa, tá? Eu chego muitas vezes no final do meu dia completamente em paz, em calma, conseguindo abraçar, beijar meus filhos sem descontar dele. Eu não vou ser hipócrita com você. Tem dia que eu me estresso, porque todos nós, nós carregamos um grande tesouro, porém em vaso de barro. Nós somos vaso de barro, gente. Então nós temos as nossas limitações. São João da Cruz, ele dizia que o homem ele tem 3 grandes inimigos, tá? Primeiro, o mundo, o demônio e a própria carne. Então, muitas vezes a nossa luta é com nós mesmos. Cuide do seu corpo, cuide da sua espiritualidade, cuide das suas emoções. Ofereça o melhor de si, para Deus e para o outro. E eu te abençoo dizendo que você vai impactar essa terra, você vai impactar essa geração, você vai impactar este tempo, porque nós fomos levantados para este tempo. Uau! E se você ainda não nos segue nas redes sociais, né, acesse e comece a nos seguir, porque temos grandes conteúdos como esse. Eu quero agradecer aqui a sua presença, mas antes disso, quero dizer para você, uma grande alegria, o Anderson está aqui conosco no nosso podcast. Terão outros convites, com certeza, outros temas, né, polêmicos ou não. Aqueles que não são polêmicos, nós vamos deixar ele polêmico aqui. Tá? E é uma grande alegria tê-lo aqui. E assim como o Anderson falou, aqui é tudo sobre você, sobre a sua essência, sobre a sua verdade. E a Jornada de Honra, ela nasceu para isso, para contribuir com a sua vida, para trazer o valor que você negociou muitas vezes. Porque muitas vezes nós negociamos porque deixamos de dar prioridade para aquilo que é prioridade na nossa vida. E há 15 anos, treinando homens, formando homens, dando mentoria para homens, quando nós vamos mergulhar na verdade, na história, no storytelling, você vê que não teve disciplina, não priorizou a sua saúde, sua vida emocional, sua vida espiritual, e com isso ele começou, consciente ou inconscientemente, ele começa então a negociar os seus valores. Os valores, aquilo que é importante, a família, a fé, a verdade, a justiça. Ele começa a negociar devido à correria, o estresse, a pressão do dia a dia. Mas aqui na Jornada de Honra, nós temos ferramentas, nós temos uma metodologia testada, validada, com grandes resultados. E você é o nosso convidado. Se inscreva no nosso canal, siga nas redes sociais e participe. Porque existe uma jornada e ela é sua. E é uma jornada de honra. E aqui nós vamos contribuir com a sua vida. Porque você é um escolhido, amado pelo Criador. E tem algo que só você pode acessar. Quando você entender essa verdade, você vai entender o fim último do para que Deus te criou e o para que você está nessa terra. O Anderson, um grande abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado pelo convite. Deus abençoe você e a todos que nos assistiram. Amém.